Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 402. Judas Iscariotes se sente descoberto no discurso de despedida de Beter. Valtorta descreve a visão do dia 16 de março de 1946. Não sei como fazer para escrever, extenuada como estou, pelos contínuos ataques cardíacos, diurnos e noturnos, mas vejo e devo escrever. Estou vendo Jesus à frente do palácio de Joana em Beter. Lá o jardim que fica antes da casa se alarga, formando como que duas lâminas verdes de uma tenaz, uma espécie de pequena esplanada semicircular, vazia de plantas no centro e limitada nos contornos por árvores muito altas e antigas, muito copadas e que fazem um brando frufru quando o vento vem soprando pelos lombos destas colinas e projetam uma agradável sombra que nos protege contra o sol, quando ele se encontra no lado do ocidente. Sob as árvores há uma série de roseiras que formam um semicírculo de cores e de fragrâncias nos confins da esplanada. Isso só se dá lá pela hora do pôr do sol e se pode ver nitidamente, descendo ainda por um bom arco até o horizonte, pois este castelo se acha em um lugar elevado. O sol já está para esconder-se atrás dos montes que estão ao ocidente e que André está mostrando a Filipe, lembrando-se do medo que tiveram lá em Betigina, onde o Senhor, um ano atrás, curou a filha do albergador no início de sua peregrinação rumo às praias do Mediterrâneo. E é que me lembro bem. Eu estou sozinha, não tenho quem me apanhe os fascículos de meses atrás para que eu possa confrontá-los e conferi-los, pois minha cabeça não consegue lembrar-se. Os apóstolos estão todos presentes. Não sei como foi que se deu o encontro de Jesus com Judas. Em aparência foi no melhor dos mundos, pois não noto severidade nem alterações nas fisionomias. E Judas está desembaraçado e alegre como se nada houvesse acontecido. Ele está todo cheio de gentileza, até com servos mais humildes, pois aquilo nunca foi muito fácil para ele. E que até desaparece totalmente quando ele está inquieto. Aí está. Também Elisa, certamente veio com os apóstolos e a servente de Elisa, Anastásica. Aí está Cusa, todo obsequioso, levando Matias pela mão. E Joana está perto de Elisa, com a pequena Maria de um lado, e Jonatas vem atrás de sua patroa. À frente de Jesus, ao qual serve de proteção contra o sol, e ainda está iluminando a fachada ocidental, está um toldo estendido sobre cordas e varas, como um baldaquim. Estão todos os servos e jardineiros de Beter, e certamente não são os de costume, mas também os adventícios, recolhidos na vila que dependem do castelo. Estão à sombra do semicírculo arborizado, protegido do sol, silenciosos alinhados, esperando então a bênção de Jesus que parece já estar prestes a partir. Esperando somente que o pôr do sol dê o sinal no fim do sábado. Jesus está falando com Cusa um pouco à parte. Não sei o que ele está dizendo, porque eles falam em voz baixa. Não estou vendo como Cusa faz grandes inclinações, pondo a mão direita sobre o peito, como para dizer: tome minha palavra, podes ficar certo de que não, do que depende de mim, etc. Os apóstolos discretos foram reunir-se em um canto, mas ninguém pôde impedi-los de observarem-se nos rostos de Pedro e de Bartolomeu a um simples olhar de quem já sabe um pouco do que é que se trata, sobre os rostos dos outros menos do de Judas, e quer sentir-se lá à vontade, olhando mais do que os outros, e parece querer decifrar pelos sinais das mãos e dos lábios o que é que Jesus e Cusa estão falando. As discípulas caladas, respeitosas, também estão observando, e Joana tem um involuntário sorriso, um pouco irônico em sua tristeza.
e parece estar ficando com dó do seu esposo quando Cusa, levantando a voz no fim daquele colóquio, exclama: "O meu débito de reconhecimento é tão grande que de modo algum jamais poderei desobrigar-me dele. Por isso eu te entrego o que eu tenho de mais querido, a minha Joana. Mas deves compreender o meu prudente amor para com ela, a indignação de Herodes, sua legítima defesa. Eles iriam querer vingar-se sobre os nossos bens, sobre a nossa força. E Joana está acostumada com essas coisas, é delicada, e disso tem necessidade. Eu protejo os seus interesses. Mas eu te juro que agora eu estou certo de que Herodes não terá que irritar-se contra mim, como se eu fosse o servo cúmplice de seu inimigo. Não farei outra coisa a não ser servir-te, concedendo a Joana toda a liberdade." "Está bem, mas lembra-te de que trocar os bens eternos por uma breve honra humana é como trocar a primogenitura por um prato de lentilhas, e muito pior ainda." As palavras foram ouvidas pelas discípulas e também pelos apóstolos, e enquanto sobre um grande número de pessoas elas fazem tanto efeito como se fossem um discurso acadêmico, Judas Iscariote sente nelas um sabor especial. Muda de cor e de fisionomia, lançando um olhar de espanto e de indignação para Joana. Posso perceber que até agora Jesus não tinha ainda falado de tudo o que aconteceu e que somente agora é que Judas esteja sentindo a primeira suspeita de que seu jogo tenha sido descoberto. Jesus se vira para Joana dizendo-lhe: "Está bem, agora vamos contentar a boa discípula. Eu falarei aos teus servos antes de partir como havias desejado." Ele vai até a frente, até o limite da sombra que vai se alongando. À medida que o sol desce, vai descendo lentamente e ele já está parecendo uma laranja cortada perto da base. E sempre mais vai avançando o corte, à medida que o astro vai desaparecendo atrás dos montes de Betigina, deixando uma vermelhidão de fogo no céu sem nuvens. "Meus amigos diletos Cusa e Joana, e vós, bons servos dela, que já conheceis o Senhor pela boca do meu discípulo Jonatas, já há muitos anos, e pela boca de Joana desde quando ela se tornou minha discípula fiel. Ouvi. Eu já me despedi de todos os lugares judeus, onde mais numerosos são os discípulos que eu tenho pelo trabalho dos primeiros discípulos, que são os pastores, e pela correspondência deles para com o verbo que passou instruindo a todos para salvá-los. Agora eu me despeço de vocês, porque nunca mais voltarei aqui. Tão bonito este lugar, um Éden, mas tão bonito não só pelas roseirais e pela paz que aqui reina, não só pelos bons padrões que aqui estão à vossa frente, mas principalmente porque aqui se crê no Senhor e se vive de acordo com a sua palavra. Eis um paraíso, sim, que era o paraíso de Adão e Eva. Era um esplêndido jardim onde se vivia sem pecado e onde ressoava a voz de Deus amada, colhida com alegria pelos seus 2 primeiros filhos. Pois bem, eu vos exorto a vigiar, a fim de que não vos aconteça o que aconteceu no paraíso do Éden, e que se insinue entre vós a serpente da mentira, da calúnia, do pecado, e vos morda no coração, separando-vos de Deus. Vigiai e ficai firmes na fé. Não vos agiteis de modo algum. Não cometais atos de incredulidade. Isso poderia acontecer porque o maldito entrará. Procurará entrar por toda parte, como já entrou em muitos lugares, para destruir a obra de Deus. E desde quando ele entra nos lugares, o sutil, o astuto, o incansável, e perscruta, escuta esse baba e tenta seduzir, o mal ainda é pouco. Nada e ninguém pode impedi-lo de seduzir e de o fazer. Ele o faz no paraíso terrestre, mas mal maior é deixá-lo ficar onde está sem expulsá-lo. O inimigo que não se expulsa acaba tornando-se dono do lugar, pois nele se instala, nele constrói as suas defesas e arma seus ataques. Dá-lhe logo caçar, onde o enfuga usando a arma da fé, da caridade, da esperança no Senhor. Mal sumo, o maior dos males é, pois, quando ele não só é deixado vivendo, sem ser perturbado entre os homens, mas quando se deixa que ele penetre no exterior, do exterior no interior, e se deixa que ele faça o seu ninho dentro do coração do homem. Aí, então,
No entanto, muitos homens já o acolheram em seu coração, contra o Cristo. Acolheram a Satanás com suas más paixões e expulsaram de seus corações o Cristo. E se eles não tivessem ainda conhecido Cristo em sua verdade, se o seu conhecimento tivesse sido só superficial, tal como se vê nos viandantes, que se encontram de vez em quando por acaso em um caminho e que muitas vezes apenas se olham por um instante, pois são desconhecidos, e se estão vendo pela primeira vez e última vez, outras vezes, são os que apenas trocam algumas palavras para perguntar qual o caminho certo, ou para pedir um punhadinho de sal ou isca para acender o fogo ou a faca para preparar as carnes. Se tivesse sido assim o conhecimento de Cristo nesses corações que agora e amanhã mais ainda e sempre mais expulsam o Cristo para dar lugar a Satanás, ainda se poderia ter compaixão destes. Mas, porque não conhecem ainda o Cristo, mas ai daqueles que estão comigo e me conhecem, por quem eu realmente sou, e com minha palavra e com meu amor foram nutridos, e que agora me expulsam de seus corações, acolhendo a Satanás que os seduz com mentiras e promessas de triunfos humanos na terra, cuja realidade será a condenação eterna. Vós que sois humildes, não viveis sonhando com tronos e coroas, vós que não procurais as glórias humanas, mas a paz e o triunfo de Deus, o seu reino, o seu amor, a vida eterna. E somente isso, não os imiteis nunca. Vigiai, vigiai, conservai-vos puros das corrupções deste mundo, fortes contra as ensinações de Satanás, contra as ameaças, contra tudo. Judas, que compreendeu que Jesus já sabe alguma coisa, tornou-se uma máscara terrosa de bilis. Seus olhos lampejam com maldade sobre o mestre e Joana. Ele se retira, escapando por detrás dos companheiros, como se quisesse apoiar-se ao muro. Na verdade, ele faz assim para não ser visto em seu desapontamento. Jesus prossegue depois de uma breve interrupção feita por ele, como para separar a primeira parte do assunto da segunda. Ele diz: houve um tempo em que o israelita Nabote tinha uma vinha perto do palácio real de Acabe, rei de Samaria. Era uma vinha recebida de seus pais, por isso muito querida por seu coração, quase sagrada para ele, porque era herança que o pai lhe tinha deixado, depois de a ter por sua vez herdado do pai dele, e este também do seu, e assim por diante. Gerações de parentes haviam suado naquela vinha para o fazerem ficar cada vez mais florida e bonita. Nabote a amava muito, e Acabe lhe disse: cede-me a tua vinha, que está perto da minha casa, e por isso me servirá para fazer dela uma horta para mim e para os que estão comigo. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou dinheiro, se o preferires. Mas Nabote respondeu-lhe: desagrada-me não fazer os teus gostos, ó rei, mas não posso contentar-me. Aquela vinha eu recebi como herança de meus pais, e para mim é sagrada. Deus me livre de dar-te a herança dos meus pais. Meditemos nessa resposta. Ela é muito pouco meditada, e por muitas poucas pessoas em Israel. Os outros, a maior parte, aqueles a quem eu falei antes, inclinados a expulsar o Cristo de seus corações para darem acolhida a Satanás, não levam em muita consideração a herança de seus pais, e sim o terem muito dinheiro ou então honras, e a segurança de não serem suplantados com facilidade, e aceitam a proposta cedendo a herança de seus pais. Assim, a ideia do Messias, sendo o que ela é em verdade, como foi revelada pelos profetas aos santos de Israel, e que sagradas deveria ser considerada como herança em seus menores detalhes, não esbanjada, não alterada, não rebaixada por limitações humanas, temporais. Quão numerosos são os que trocam a luminosa ideia messiânica, as promessas de Deus, toda santa e espiritual, por um fantoche de realidade humana temporal, agitado como um espantalho, como um prejuízo e uma blasfêmia contra as autoridades e contra a verdade. Eu, a misericórdia, não chego a maldizer esses tais com as tremendas maldições de Moisés contra os transgressores da lei. Mas atrás da misericórdia vem a justiça. Que cada um se lembre disso. Eu, por minha conta, lembro a esses. E se entre os presentes houver algum, que ele receba de bom coração esta advertência que estou dando.
Eu lhes recordo outras palavras de Moisés, ditas àqueles que queriam ser mais do que aquilo que Deus estabelecera para eles. Disse Moisés a Coré, Datã e Abiram, que se diziam santos como Moisés e Arão e se rebelavam por serem somente filhos de Levi, no meio do povo de Israel. Amanhã o Senhor fará conhecer quem é que lhe pertence e fará que se aproxime dele os santos e aqueles que ele estiver escolhido que se aproximem. Ponde fogo em vosso túmulo, e sobre o fogo ponde incenso diante do Senhor, e vinde vós e os vossos como Arão, e veremos quem é que o Senhor irá escolher. Vós vos exaltais um pouco demais, ó filhos de Levi. Vós, como os israelitas, conheceis qual a resposta de Deus àqueles que queriam exaltar-se um pouco demais, esquecendo-se de que só Deus é quem determina os postos para seus filhos e escolhe com justiça, escolhe até o ponto justo. Também eu devo dizer, há alguns que querem se exaltar um pouco demais e serão punidos de tal modo que os bons compreenderão que eles blasfemaram contra o Senhor. Aqueles que trocam a ideia messiânica que como a revelou o Altíssimo, pela pobre ideia deles, pesada, limitada, vingativa, humana, não são eles por acaso semelhantes àqueles que queriam julgar o santo que estava em Moisés e Arão? Aqueles que, além de atingirem o seu escopo, a realização de sua pobre ideia, ainda querem tomar suas iniciativas por si próprios, com soberba, dizendo que elas são mais justas do que as de Deus? Não vos parece que estejam querendo exaltar-se demais e da estirpe de Levi passar para de Arão ilegalmente? Aqueles que sonham com um pobre rei de Israel e o preferem ao rei dos reis espiritual. Aqueles cujas pupilas eles tornaram doentes pela soberba e pela ambição, e que através delas veem deformadas as verdades eternas escritas nos livros santos, e aos quais a febre de uma humanidade cheia de concupiscências faz que fiquem incompreensíveis as palavras claríssimas da promessa revelada. Não são talvez eles que trocam por um nada sem valor a herança de toda a estirpe de Israel, a mais sagrada das heranças? Mas se eles assim fazem, eu não trocarei a herança do pai e dos pais, e morrerei fiel a esta promessa como Deus a fez, e vive desde quando houve necessidade de redimir a esta obediência que vem de sempre, porque eu nunca decepcionei o meu pai e as suas promessas, e nunca o decepcionarei por temor de uma morte, por mais horrível que ela seja. Procurem os inimigos, os falsos testemunhos que quiserem. Finjam ter zelo e práticas perfeitas, isso não mudará o seu delito nem a minha santidade. Mas aquele e aqueles que, sendo seus cúmplices, depois de terem sido seus corruptores, crerem que poderão estender a mão sobre o que é meu, encontrarão cães e abutres pastando no sangue deles. O corpo deles sobre a terra e os demônios pastando sobre o sacrílego espírito deles, sacrílego e deicida no inferno. Isto eu vos disse, para que eu fiqueis sabendo, para que cada um saiba, e para que quem é mau possa arrepender-se ainda, enquanto ainda pode fazer, imitando Acabe, e para que quem é bom não fique perturbado na hora das trevas. Ó filhos de Betera, Deus, o Deus de Israel esteja sempre convosco, e a redenção faça descer as suas orvalhadas sobre um campo limpo, a fim de que se abram nele todas as sementes espalhadas em vossos corações pelo Mestre que vos amou até a morte. Jesus os abençoa e fica olhando como eles vão indo lentamente. Somente uma cor vermelha no céu que vai se amortecendo pouco a pouco, passando por uma cor arroxeada, é o que resta como lembrança do sol. O repouso do sábado termina. Jesus já pode partir. Ele beija os pequeninos, saúda as discípulas, saúda a Cusa, e na soleira da cancela ele se vira ainda e diz com voz forte, para que todos ouçam: eu falarei quando puder fazê-lo àquelas criaturas. Mas tu, ó Joana, procura fazê-los entender que em mim não há nada mais do que o inimigo da culpa e o rei do espírito. E lembra-te também disso, acusa, e não tremas. Ninguém deve ter medo de mim, nem mesmo os pecadores, pois eu sou a salvação. Os que ficarem impenitentes até a morte é que deverão ter medo do Cristo, juiz, depois de ter sido todo amor. A paz esteja convosco. E sai em primeiro lugar, começando a descida,
E assim termina essa maravilhosa e forte e firme visão das palavras de Jesus.